Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam bem-vindos a esta palestra para o Grupo Espírita Fraternidade, que teremos como tema de estudo de hoje um capítulo do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que é o capítulo de número 124, cujo título é Não Falta. Nesse capítulo, Emmanuel escolheu para centrar o seu estudo, as suas reflexões, uma passagem do Evangelho de Marcos, que vamos dar uma olhada agora. Ela diz assim: E se os deixarei em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, é o capítulo 8, versículo 3 do Evangelho de Marcos. Nesta passagem, Marcos narra a segunda multiplicação de alimentos, uma cena bem conhecida dos cristãos, aonde Jesus estava já cerca de 3 dias falando, ensinando para uma multidão de aproximadamente 4.000 pessoas. E já chegava, se aproximava a hora dele despedir aquelas pessoas para seguir para outra cidade. E então ele se preocupou com a condição delas, porque imagine 3 dias direto, acompanhando os ensinamentos do mestre, as suas lições, muitos ali já não tinham mais alimento para se manter, já estavam com fome, inclusive. E como Jesus narra, ele sabia que vários deles moravam muito longe de onde eles se encontravam no momento, e ficou preocupado como fazer para atender aquelas pessoas na sua viagem de regresso, porque naquela época, a maioria das pessoas viajava a pé, o transporte animal era basicamente para as classes de uma condição social, econômica bem superior. Então, aquelas pessoas voltariam para suas casas a pé e com fome. Então, Jesus pede que os discípulos reúnam os pães que possuem, que são muito poucos, e também conseguem alguns peixes e multiplica aquele alimento para atender toda a multidão e ainda sobrar, já que aquelas pessoas precisariam levar alimento consigo para a viagem de regresso. Então, narra o evangelista que sobraram ainda 7 cestos circulares com pães e peixes, que depois imaginamos que foram distribuídos para aqueles que moravam longe e precisavam então empreender essa viagem de regresso. Agora, é claro, Jesus, nesse caso em particular, o que o evangelista narra é a preocupação dele com a questão da alimentação do corpo. Só que Emmanuel, naturalmente, utiliza essa passagem para fazer um paralelo muito mais amplo, que, embora talvez nessa questão a necessidade imediata fosse prover alimento para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas estavam ali há 3 dias se alimentando de outra forma, alimentando o seu espírito, ou seja, alimentando a sua sede de conhecimento, a sua necessidade de iluminação, de esclarecimento espiritual. Então, Emmanuel coloca que a preocupação de Jesus com a multidão de necessitados continua vivo através dos tempos, inclusive até hoje, naturalmente. Então, aqui a gente está falando do alimento para o espírito. Daí o título do capítulo é que não falta. Então, não falta alimento para o espírito daqueles que buscam saciar essa necessidade íntima, esse desejo de buscar algo além do simplesmente viver uma vida material, de acordar todos os dias, de atender às suas tarefas de emprego, de cuidado da família, de cidadão, mas que são obviamente muito necessárias, não só para a própria manutenção física, mas para a manutenção da sociedade onde vivemos, mas principalmente daquela sede, daquela fome interior, aquilo que instintivamente nos faz buscar algo além, algo que possa confortar as nossas dores, possa amparar essa nossa sensação de vazio existencial, de vazio interior, aquela sensação que todos nós trazemos de que existe algo além da vida
que não seja simplesmente o atendimento a essas necessidades básicas. Principalmente quando atravessamos os momentos mais difíceis, das vicissitudes, das provações, aonde buscamos um conforto, buscamos um amparo, buscamos uma inspiração que nos fortaleça o ânimo, a disposição, que mostre para nós outros horizontes mais amplos, mais grandiosos, aonde possamos nos sentir verdadeiramente plenos. Então, esse alimento do Espírito é o que Jesus forneceu enquanto esteve conosco, né? Daí o seu evangelho significar justamente boa nova, porque era esse ensino, era esse alimento que chegava para a humanidade de uma forma límpida, cristalina, pura, para saciar essa nossa ânsia, mas que também continua até os dias de hoje. Então, Emmanuel coloca claramente que não falta alimento do céu às criaturas, mesmo hoje em dia. Então, assim como na época que a passagem fotografa esse momento de Jesus se preocupando, né, em nutrir o corpo, Emmanuel coloca que Jesus principalmente se preocupa em nutrir o espírito dos seus tutelados. E que o faz isso de 1000 modos diferentes, alcançando inclusive toda a população, né? Basta lembrarmos, fazendo referência ao livro A Caminho da Luz, que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Então, ele se preocupa em alimentar espiritualmente toda a humanidade. Então, vamos ver que o alimento de Jesus chega desde a tábua dos indígenas, nas suas manifestações religiosas menos sofisticadas, mais primitivas, comparadas com aquelas que já conseguimos usufruir, que obviamente seriam consideradas primitivas para habitantes de mundos espiritualmente mais evoluídos que o nosso, né? Então, toda essa humanidade ela é assistida por Jesus. Desde a tribo selvagem, a mais grandiosa metrópole, vamos encontrar de diversas formas diferentes o alimento do Espírito sendo ofertado às humanidades, às nações, né? E isso é executado através das inúmeras escolas religiosas, não só as cristãs, naturalmente, embora estas possam transmitir mais diretamente os ensinos de Jesus, mas, claro, Jesus fez-se presente antes de sua estadia aqui no nosso planeta e após retornar para o mundo espiritual, através de diversos missionários, de diversos profetas que, em maior ou menor sintonia, estavam, na verdade, transmitindo os seus ensinamentos, a sua diretriz de aprendizagem espiritual para o nosso planeta. Claro que, para que o alimento encontre o seu destino, é necessário não só que ele esteja disponível, mas que também que aquele que o necessita o busque, né? E vamos encontrar naturalmente, né, como o nosso planeta é um planeta escola, é um planeta hospital e até mesmo, para muitos espíritos, um planeta prisão, né, para aqueles mais rebeldes que precisam da restrição de um corpo físico menos capacitado para se expressar por completo. Então, para todos eles é necessário a busca. E como nós temos essa diversidade de níveis evolutivos no nosso planeta, é natural que encontremos alguns espíritos mais endurecidos nessa disposição de buscar a luz, de buscar o seu próprio crescimento espiritual, né? Esse endurecimento, né, segundo Emmanuel, tanto se caracteriza por um grau de perversidade ainda, ou também por um grau de ignorância diante das próprias leis divinas, né? Claro que tanto um caso quanto o outro são estágios temporários da evolução, posto que todos nós estamos destinados inequivocamente, irresistivelmente,
a evoluirmos, a alcançarmos a perfeição relativa que Deus destina a todas as suas criaturas, né? Então, nesse processo, né, de alcançar essa perfeição relativa, nós temos uma jornada de incontáveis encarnações e de inumeráveis períodos de vivência também na espiritualidade. A cada dia, um novo e pequeno aprendizado soma-se ao tesouro que vamos gradualmente construindo nessa senda evolutiva. E é claro que, melhor do que ninguém, Jesus compreende que esse caminho é um caminho árduo, é um caminho desafiador, é um caminho que exige de nós muitos sacrifícios. Então, fazendo a comparação que Emmanuel faz com essa passagem do Evangelho de Marcos, né? Imagine uma jornada de volta à sua terra de origem, né? Para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquele momento, né? Uma viagem de dias, uma viagem onde você teria que enfrentar o sol intenso, as paisagens mais difíceis, mais áridas, né? Como caracteriza bem aquela região da Palestina, de Israel. Então, seria uma jornada difícil. E assim como não seria possível vencer essa jornada sem um alimento físico, Jesus compreende bem que também necessitamos do alimento espiritual para vencermos essa jornada, porque sem ele cairíamos exaustos, incapazes de suportar o peso das provações e dos desafios que precisamos atravessar para vencer os despenhadeiros que temos que ultrapassar na nossa jornada espiritual. Então, esse alimento ele continua sendo ofertado. Agora, por um outro lado, também é importante compreender como esse alimento é ofertado, né? Assim como durante uma viagem, por exemplo, né? Hoje em dia a gente fala de algo que parece bem distante da realidade, né? Mas antigamente, uma das habilidades que você precisava ter para empreender viagens como essa era ser, por exemplo, capaz de identificar alimentos disponíveis no meio ambiente onde você se encontrava. Deparando, por exemplo, com uma figueira, né, para pegar uma planta e um alimento típico da época, você tinha que identificar uma figueira de um outro tipo de árvore para saber se seus frutos eram comestíveis ou não. Então, assim como acontece com a busca do alimento físico, no alimento espiritual nós também temos que estar disponíveis para recebê-los e temos que ser capazes de identificar esse alimento, capazes de buscá-lo aonde ele se encontra e identificar o que ele é. O que acontece é que muitas vezes acabamos por buscar o alimento no lugar errado ou quando o encontramos, não conseguimos identificá-lo adequadamente. Então, por isso, no Evangelho de Jesus, nós temos diversas passagens onde ele se preocupa muito em esclarecer que tipo de alimento é esse, que não se encontra nas glórias do mundo, que não se encontra nos palácios, que não se encontra nas primeiras posições de destaque sociais, que são alimentos que devem ser buscados na simplicidade, na humildade, nas pequenas coisas, né? Ou seja, tudo aquilo que está relacionado com o orgulho nos afasta de encontrar este alimento. E é na simplicidade, na humildade, na devoção, na fé que vamos encontrá-lo em maior abundância. Então, escrevendo justamente sobre essas questões e tendo como contexto, como plano de fundo, essa passagem, né, do Evangelho de Marcos, né? Na verdade, poderíamos pegar aí o versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 8 de Marcos. O espírito de Humberto de Campos, já sob o pseudônimo de Irmão X, ele escreveu uma crônica, um conto bem interessante sobre este momento, né,
Então, imaginemos que Jesus tenha provido, né, o alimento para essa multidão e que alguém se aproxima dele para indagá-lo sobre as questões do reino de Deus, né? Então, é justamente isso que o irmão X captura neste belo conto e que vamos passar a sua leitura agora. Ela é um pouquinho mais extensa, mas é bem interessante porque reflete bem essas questões que estamos comentando. Então vamos lá. O programa do Senhor. À frente da turba faminta, Jesus multiplicou os pães e os peixes, atendendo à necessidade dos circunstantes. O fenômeno maravilhara. O povo jazia entre o êxtase e o júbilo intraduzíveis. Fora quinhoado por um sinal do céu, maior que os de Moisés e Josué. Frêmito de admiração e assombro, dominava a massa compacta. Relacionavam-se ali pessoas procedentes das regiões mais diversas. Além dos peregrinos, em grande número, que se adensavam habitualmente em torno do Senhor, buscando consolação e cura, mercadores da Idumeia, negociantes da Síria, soldados romanos e cameleiros do deserto ali se congregavam em multidão, na qual se destacavam as exclamações das mulheres e os choros das criancinhas. O povo, convenientemente sentado na relva, recebia com interjeições gratulatórias o saboroso pão que resultara do milagre sublime. A água pura, em grandes bilhas, era servida após o substancioso repasto pelas mãos robustas e felizes dos apóstolos. E Jesus, após renovar as promessas do reino de Deus, de semblante melancólico e sereno, contemplava os seguidores da eminência do monte. Semelhava-se realmente a um príncipe, materializado de súbito na terra, pela suavidade que lhe transparecia da fronte excelsa, tocada pelo vento que soprava de leve. Expressões de júbilo eram ouvidas aqui e ali. Não fornecera ele provas de inexcedível poder? Não era o maior de todos os profetas? Não seria o libertador da raça escolhida? Recolhiam os discípulos a sobra abundante do inesperado banquete, quando Malebel, espadaúdo assessor da justiça em Jerusalém, acercou-se do mestre e clamou para a multidão haver encontrado o restaurador de Israel. Esclareceu que conviria receber-lhe as determinações desde aquela hora inesquecível, e os ouvintes reergueram-se, à pressa, engrossando fileiras ao redor do Messias Nazareno. Jesus, em silêncio, esperou que alguém lhe endereçasse a palavra. E, efetivamente, Malebel não se fez rogado. Senhor, indagou exultante, és verdade o arauto do novo reino? Sim, respondeu Cristo sem titubear. Em que alicerce será estabelecida a nova ordem? Prosseguiu o oficial do Sinédrio, dilatando o diálogo. Em obrigações de trabalho para todos. O interlocutor esfregou o sobrecenho com a mão direita, evidentemente inquieto, e continuou. Instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Como não? Acentuou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? Instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema? Ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Mestre, tornou Malebel desapontado, quem ditará semelhantes normas? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. E quem fiscalizará o funcionamento do novo regime? A compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Senhor, como tudo isso é estranho, considerou um noviço alarmado.
Desejarás dizer que o reino diferente prescindirá de palácios, exércitos, prisões, impostos e castigos? Sim, aclarou Jesus abertamente. Dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor de que somos credores, uns para com os outros. E a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o despreendimento da posse, na esfera de cada um, que nos próprios fundamentos da justiça, até agora conhecidos no mundo. Nesse instante, justamente quando os doentes e os aleijados, os pobres e os aflitos desciam da colina tomados de imenso júbilo, Malebel, o destacado funcionário de Jerusalém, exibindo terrível máscara de sarcasmo na fisionomia dante respeitosa, voltou as costas ao Senhor e, acompanhado por algumas centenas de pessoas bem situadas na vida, deu-se pressa em retirar-se, proferindo frases de insulto e zombaria. O milagre dos pães fora rapidamente esquecido, dando a entender que a memória funciona dificilmente nos estômagos cheios. E, se Jesus não quis perder o contato com a multidão naquela hora célere, foi obrigado a descer também. Então, bem interessante, bem representativa essa narrativa do Espírito Irmão X, que, aliás, encontra-se no livro Pontos e Contos, Humberto de Campos, mas vamos encontrar como autor já Irmão X nessa obra. Então aqui a gente vê claramente, né, a diferença entre a multidão, entenda-se ali, né, que a grande maioria formada por pessoas que não estavam buscando exatamente as glórias do mundo, e um grupo, aí talvez de, como diz Irmã X, centenas de pessoas que estavam vendo ali nos ensinamentos de Jesus, mas principalmente na sua manifestação de poder, viam ali uma oportunidade de ascensão social, de alguma revolução que falasse mais alto ao orgulho do que à verdade, né? E o agente Malebel ficou desapontado ao perceber que Jesus falava não de um reino material, mas de um reino espiritual, né? E é bem interessante os principais postulados que Jesus coloca, né? Quando ele diz que o alicerce será a obrigação de trabalho para todos. Deixa eu voltar aqui a câmera para a gente pegar algumas partezinhas do texto, né? Então, o alicerce é o trabalho para todos, né? A organização hierárquica existe, mas não é com base nas classes sociais, mas sim em pauta daquele que mais tem, mais oferece, que o que mais ama é o que mais serve, o que mais se humilha é aquele que mais se exalta, que quem possui um pouco mais de luz deve ofertá-la, deve direcioná-la em prol daquele que menos possui, né? Então, vemos também, dando sequência na leitura, questões que os bons devem ajudar os maus, que aquele que possui mais riquezas materiais deve fazê-las também chegar àqueles menos providos, para que tenham uma situação com melhores recursos materiais e também acesso a mais conhecimentos, né? Que o cerne da conduta é o amor pelo sacrifício, né? Enfim, então todas essas questões contrastam muitas vezes com aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia, né? Temos essa tendência, que é um reflexo ainda do estágio inferior que nos encontramos em termos de evolução espiritual. Temos essa tendência de buscar aquilo que apela ao nosso orgulho, à nossa vaidade, a esses sentimentos que são, na verdade, ainda os traços da inferioridade espiritual que trazemos. E, se não estivermos atentos,
acabamos por nos comportar sem querer, sem perceber, às vezes, muitas vezes até com a melhor das intenções, corremos o risco, muitas vezes, de nos comportarmos como Malebel. Ou seja, diante da real necessidade, que está na simplicidade, na humildade, no amor e etc., acabemos achando aquilo muito pueril, muito indigno do nosso tempo, do nosso sacrifício, e, sem querer, poderemos acabar dando as costas para Jesus, rindo, sarcásticos, de toda essa questão de colocar a espiritualidade como meta mais importante do que a existência material e nos afastarmos de Jesus, nos afastarmos da fonte do nosso alimento, de nos afastarmos do seu evangelho, do seu ensino. E isso acontece com muitas pessoas, de inúmeras denominações religiosas, inclusive também entre muitos espíritas, que talvez como Malebel, a princípio fiquem deslumbrados com a beleza, com a lógica, né, com a conexão intelectualmente perfeita dos ensinos entre si. Trabalho esse estruturado por Kardec, com imensurável esforço e sacrifício da sua própria saúde, para nos oferecer o Pentateuco, né, as 5 obras principais do Espiritismo, e também pelo sacrifício de quantos mensageiros abnegados, como, para citar apenas o Brasil, figuras ilustres como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e quantos outros que também dedicaram horas e horas incontáveis para servirem de medianeiros dessa verdade da espiritualidade superior. Poderemos, a princípio, ficar deslumbrados com isso tudo, mas no embate do dia a dia, nas necessidades que todos nós temos de atender aos quesitos da existência material, quais sejam a sustentação do corpo, da família e todos os desafios relacionados a essas questões, podemos acabar esquecendo de que o que realmente importa é aquilo que nós levamos com o nosso espírito. Que tudo que fica aqui na Terra são os acessórios, são as escadas que precisamos nos valer como ferramentas, como os instrumentos, para alcançar o conhecimento e para realizá-lo dentro de nós. Então, é importante fazermos este exercício diário de reflexão, lembrando, inclusive, desse oportuno conto do irmão X, para que não acabemos, ao término da jornada terrestre, percebendo que nos alimentamos muito pouco daquilo que era mais necessário para o nosso espírito. Da parte de Jesus, da parte da espiritualidade maior, o alimento nunca falta, mas compete a nós sabermos buscá-lo, sabermos identificá-lo e sabermos fazer dele o melhor proveito para a nossa existência, para a nossa evolução espiritual. Então, assim, encerramos o nosso estudo, encerramos a nossa palestra, rogando a Deus que inspire as nossas mentes, os nossos corações, que nos auxilie a estarmos com Ele, porque Deus sempre está conosco, mas nós, como bem ilustrou o irmão X no seu conto, nos afastamos dele. Então, que Ele inspire o nosso coração e a nossa mente para que o busquemos, para que busquemos este alimento, para que nutramos o nosso espírito e possamos, ao término da nossa jornada terrestre, voltarmos mais plenos, mais engrandecidos à espiritualidade superior. Esses são os nossos votos e desejamos a todos que tenham um excelente dia e uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima.